Beleza. Gente, eu quero começar, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a ansiedade e essa questão de saúde mental, ok? Mas eu quero começar fazendo uma pequena revisão aqui do que a gente viu, tá? Na primeira aula a gente falou um pouquinho, tentou definir um pouquinho o que é ansiedade, até numa visão bíblica. Na segunda aula, que foi lá no dia 4, a gente conversou um pouquinho como lidar biblicamente com a ansiedade, né? Logicamente, hoje a gente não vai ser diferente, nós vamos sempre nos basear na palavra de Deus, né? Mas hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a ansiedade, essa questão da saúde mental, beleza? Aula 13, então. Só fazendo uma retrospectiva, de novo, a gente fez esse meio que um passo a passo de como funciona esse processo de ansiedade, né? A gente falou que sempre tem a ver com algum contexto, tá? Às vezes bem real, às vezes não tão real, né? Eu digo, às vezes alguma coisa que nós mesmos, né, criamos ou aumentamos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E em cima desse contexto existe um certo desejo, né, de que as coisas andem do jeito que a gente espera, do que a gente imagina, do jeito que a gente gostaria, né? E a ansiedade tem a ver com esse desejo, tem a ver com o fato de que com esse medo, né, esse temor, será que aquilo que eu quero nesse contexto vai se realizar, né? Então a gente tem esse medo, e a gente viu também que esse medo tem a ver com a nossa fraqueza, nossa limitação, né? Porque nós somos carne e osso, somos limitados pelo nosso espaço físico, nossa capacidade mental, né? Fomos criados assim. Então, a gente precisa entender isso, e Deus entende isso, né? A gente viu um pouco disso, né? Então, Deus é solidário, né? Essa nossa situação, e ele tem misericórdia de nós, né? E estende a mão dele para nós, né? Só que esse temor é essa ansiedade, né? Então a gente sente esse medo, esse desejo de que as coisas saiam do jeito que a gente espera, né? Esse desejo de controle. E a gente viu que um passo além é a fé, né? No que nós cremos, né? E que nós devemos depositar nossa fé em Cristo, né? E que essa fé, ela, por mais pequena que ela possa ser, ela é verdadeira quando nós depositamos em Cristo, né? E Deus nos chama a caminhar por fé, nos chama a crescer em fé, mas antes disso, ele nos chama, então, a ir ao encontro dele com a nossa ansiedade, com os nossos temores, porque ele é a chave, ele é aquele que pode, ele que tem o controle do universo, em última análise, né? Então, essa busca por ele, né? Esse primeiro, olha, eu tenho um problema, para quem eu levo isso? Eu tento resolver sozinho, tento, né, dar o meu jeito simplesmente, sem buscar a Deus? Não, eu vou a ele, né? E depois a gente viu que a nossa fé, ou nossa falta de fé, pode ser também, né, nos leva a ações. E essas ações podem mostrar a nossa fé em Deus, mas também elas podem ser pecaminosas, né? De tentar tomar o controle, um controle que nós não temos, e não temos nem a capacidade de ter. Então a gente, às vezes, desobedece, né, a Deus, com essa tentativa, essa falta de confiança de que Deus realmente está no controle de tudo, né? Ou a gente simplesmente, uma outra ação é uma apatia, né? A gente não busca a Deus em meio à nossa ansiedade, né? A gente viu também que em relação ao pecado, né? Isso pode estar também nos nossos desejos. O que nós estamos desejando? Se são coisas conforme a palavra de Deus, ou são coisas contrárias à palavra de Deus, né? Então foi só para dar esse panorama do que a gente viu até aqui, para a gente refrescar um pouquinho a memória.
Beleza? Gente, eu queria começar o estudo de hoje, então, contando uma história, tá? Eu vou ler uma história de uma moça chamada Bruna. A história começa assim. Bruna engoliu um nó na garganta e se preparou. Ela sabia o que vinha pela frente. Aprender a lidar com esses episódios sozinha, em casa. Mas agora ela estava bem no meio do mercado. Seu coração estava começando a acelerar e ela estava tendo dificuldades para respirar. Sua mente também estava a mil. E, além do mais, a visão estava ficando embaçada. Ela tentou empurrar o carrinho rapidamente para o caixa e sair da loja antes que a situação se agravasse. No entanto, quanto mais ela caminhava, mais sentia como se o mundo estivesse se fechando sobre ela. Estava com muito medo, e nem ao menos sabia por quê. Ela se sentia tonta. Seu coração estava palpitando e seus dedos começaram a formigar. Ela se perguntou se estava morrendo, tendo um ataque cardíaco ou ficando louca. Ela sabia que não conseguiria passar pelo caixa, por isso correu até os fundos do mercado o mais rápido que pôde. Nesse momento, ela mal conseguia respirar. Estava vendo estrelas. Não conseguia sentir as mãos nem os pés. E sabia que, em 3 segundos, iria começar a vomitar. Chegou ao banheiro bem na hora. Em seguida, sentou no chão, apoiou a cabeça nos braços e chorou. Ela pensou, qual é o problema comigo? Por que estou tão confusa? O que está me deixando tão perturbada? Ficou lá, sentada, e chorando por 15 minutos. Então, levantou-se lentamente, deixou seu carrinho, arrastou-se até o carro e foi dirigindo para casa. Uma vez em casa, rastejou até a cama e dormiu por 3 horas. Ela não podia continuar vivendo desse jeito. No entanto, como seria possível controlar a sensação de pânico? Gente, talvez essa seja uma história parecida com alguns de vocês, não sei, né? Talvez alguns de vocês tenham passado coisas semelhantes ao que a Bruna passou, né? Quando a ansiedade toma conta de tal forma que a gente começa a sentir no corpo os efeitos dela. E a pergunta dela então como é que como é que é possível eu controlar isso? E diante dessas situações, a gente pode ter diversos tipos de pensamentos. Por exemplo, a gente pode se auto-repreender, né? Eu não devia estar sentindo isso, e a gente começa a se culpar por estar passando por aquilo. E a verdade é que nós, como cristãos, a gente pode ter 2 tipos de posicionamento, que às vezes são extremos em relação à ansiedade, esse tipo de reação, né? O primeiro, e ambos são prejudiciais, né? O primeiro sou o culpado, eu não devia estar passando por isso, né? Eu devia saber controlar tudo isso, e a gente começa a se definir como espirituais ou carnais com base nessa luta e com base no que a gente sente no nosso próprio corpo. Só que diante desse tipo de atitude frente ao nosso problema com a ansiedade, a gente pode tender a não querer pedir ajuda, né? Por quê? Porque, enfim, como é que as pessoas vão me ver? Vão me ver como alguém que é carnal, né? E a gente começa a rotular também, a gente pode estar nesse outro lado, né? E rotular as pessoas que passam por isso como alguém que não é espiritual o suficiente para conseguir encarar o mundo de uma maneira, né? De uma maneira certa, sei lá, né? Mas a outra forma de a gente encarar isso é dizer, sou doente. Isto é uma doença, eu preciso tratar isso simplesmente como sendo uma doença. Ora, existe um problema nisso, porque a doença,
é algo da qual a gente não tem responsabilidade, né? E a gente acaba abdicando totalmente da nossa responsabilidade. E se a gente lida com esse extremo dessa forma, a gente acaba também não tratando o nosso coração diante de Deus. Em suma, essas duas coisas, né, essas duas percepções que a gente pode ter, elas falam certa verdade. Mas se a gente pega os extremos dessas duas colocações, a gente não está trabalhando com a verdade plena. Então, como é que a gente lida com isso? E é isso que a gente vai tentar responder um pouquinho hoje. E sempre que a gente fala em questão de saúde mental, a gente fala um pouco sobre psicologia, psiquiatria, e como essas duas áreas de conhecimento lidam, né, com a questão da ansiedade, tá? Então eu quero agora também dar um pequeno, deixa eu ver aqui, dar um pequeno panorama, né, desses âmbitos, né? Eu não sou médico, tá? Então eu estou falando aqui como leigo, espero não falar nenhuma besteira, eu tentei, né, estudar o máximo possível, e minha ideia é pegar essas informações e trazer para uma realidade onde Cristo governa sobre o nosso mundo. Deus é o governador, Deus é o criador de todas as coisas, então nós precisamos julgar todas as coisas com a ótica divina, tá? Então esse é o meu interesse. Não sei quantos vocês sabem, né? Quando vocês estão familiarizados com tudo isso, mas a psicologia, a psiquiatria, eles têm o que eles chamam de DSM, né? Que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Esse manual diagnóstico, ele é atualizado de tempos em tempos, tá? Hoje nós estamos no DSM, que é o que é o número 5, tá? Então já passou por 1, 2, 3, 4, 5, tá? Atualmente é esse. E esse manual, ele diagnostica, né, esses transtornos mentais, inclusive a ansiedade, tá? E aqui eu vou citar só, né, e a ansiedade, eles ainda subdividem em diversos tipos, né, de acordo com sua origem, de acordo com as suas manifestações físicas, né? Então, aqui, só para citar aqui, né, eles falam da ansiedade generalizada, falam da ansiedade de pânico, né, da síndrome de pânico, que é o caso da Bruna aqui na nossa história, de uma ansiedade social, o que eles chamam também de agorafobia, o estresse pós-traumático, o estresse agudo, mutismo seletivo, o transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade induzido por substância. Enfim, não vou entrar aqui e descrever isso tudo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de que a ansiedade é um campo de estudo, né? É um campo de estudo. Então, se estuda sobre isso com a finalidade de saber como lidar com tudo isso, né? A Organização Mundial da Saúde, também é uma outra coisa interessante aqui, ela, no ano passado, ela fez um informe mundial sobre a saúde mental. E ali tem uns dados bastante interessantes. Eles falam que dentro dos transtornos mentais que existem, né? Assim, isso, por exemplo, né? Tem a psicose, diferentes tipos de demência, depressão, esquizofrenia, né? Dentre esses transtornos mentais, 31% estão relacionados com transtornos de ansiedade. Tá? Então, você vê que realmente dentro dessa questão de saúde mental, é bem significativo. Né? A faixa etária, que normalmente é mais atingida, por isso o mais sofre com ansiedade, é a faixa etária entre 25 e 49 anos. Né? Ali, jovens adultos, até meia-idade, talvez, né? A gente poderia classificar dessa forma. E atinge principalmente as mulheres. Tá? E daí, tem alguns
talvez umas tentativas de explicação por que mais mulheres, né? Então, eles falam que tem a ver com, por exemplo, né, a gravidez, né, onde tem essa mudança de hormônios muito grande, menopausa, essas coisas, né? E também há uma suscetibilidade da mulher a uma violência doméstica, a abuso sexual, né? A essas situações que geram o impacto nas emoções muito forte, né? E olha só como a gente está bem nisso, né? O Brasil, segundo a OMS, é o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Sabia disso? O Brasil, nós aqui. E também, eles tentam explicar por que isso, né? O que leva a isso. Então, podem ter diferentes razões, né? Não existe uma razão só. Mas se fala, por exemplo, da violência, a instabilidade financeira, horas excessivas de trabalho, a insegurança quanto ao futuro, a baixa qualidade de vida do brasileiro, né? E olha só que interessante aqui, um dado. Existe o Canadian Journal of Psychiatry, né? Uma revista, né? De psiquiatria lá do Canadá. Ele fala que uma das coisas que é muito relevante na questão da ansiedade de hoje é o uso excessivo de telas. Olha só que interessante, né? E cada vez mais nós estamos frente a uma tela, como agora, por exemplo, né? E ele fala que esse estudo fala que as redes sociais são um dos grandes fatores de gerar ansiedade nas pessoas. Por quê? Olha que importante isso. Porque eles geram cobranças pessoais de êxito, de desempenho, né? Pensa, porque no Instagram é tudo muito bonito, né? A gente não mostra nossas deficiências, mostra só, né? As coisas boas que a gente faz, né? Aqueles corpos, não sei o quê, aquele profissional que é de sucesso, né? Então, é isso que a gente mostra, né? Como nós somos estudiosos. Então, quando a gente começa a olhar e consumir isso, começa a ter uma cobrança, a gente começa a se autocobrar, né? Para que tenhamos êxito e desempenho, isso cria ansiedade. E, de novo, nós, como brasileiros, nós lideramos o ranking dos países que passam mais tempo conectados. Então, não é por acaso que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, existe uma questão aí cultural que nos induz também a isso, nos leva para isso. E é interessante, né, pensar, fazer só um parênteses, né, nessa questão do êxito, do desempenho, dessa cobrança, que revela, a gente, como cristãos, a gente pode identificar isso, revela alguns ídolos do nosso coração. O que a gente está buscando, o que a gente entende por sucesso, né? O que a gente entende por objetivos de vida. Ok, dado esse panorama, e pensando aí no caso da Bruna, né? Então a gente vê que quando a gente anda ansioso, quando a gente está ansioso, né? Isso tem um efeito no corpo. Então, a minha pergunta o que eu queria responder agora, nesse momento, é como é que isso funciona no corpo? Né? De um modo bem simplificado, né? É interessante que a ansiedade, tá, é descrita como um estado de preparação do corpo, tá? Mais ou menos isso. Toda vez que você fica ansioso, fica, né, com medo, né, o seu organismo ele libera um hormônio que ele se chama cortisol. Esse hormônio é muito importante porque ele tem um papel de nos proteger, né? Então, quando a gente está ansioso, o cérebro entende que a gente está debaixo de algum tipo de ameaça, né? O que a gente falou lá no começo, né? Ameaça em relação a esses nossos desejos, né? Mas a gente pode pensar primariamente até uma questão bem física, né? Então, o corpo mesmo, ele aumenta
esse hormônio, que é esse cortisol, né? Libera esse hormônio. E esse cortisol, o que ele faz? Ele aumenta a glicose no nosso sangue, né? E a glicose, então, é esse combustível, né? Vamos dizer assim, que faz a gente se mover, faz a gente andar, falar, e no caso aqui, né, fugir ou lutar numa situação difícil, né? Eu já ouvi de casos, por exemplo, né, de homem, de um cara que o filho, não me lembro exatamente a situação, mas o filho acabou, um filho pequeno acabou ficando debaixo de um carro, e o cara naquela adrenalina, né, ele acabou, ele teve força para levantar o carro, né, assim, levantar o carro para que alguém pudesse tirar a criança. Então, umas coisas assim que são meio fora do normal, né, mas é justamente isso, essa preparação, o corpo está ali, né, focado em fazer aquilo, em lutar, em fugir, né? É interessante como Deus, então, ele equipou o corpo humano para lidar com isso, para lidar com as situações da vida, né? Então, num caso de perigo, por exemplo, onde um perigo nos, né, assedia, né? A gente está projetado para avaliar essa situação e estar preparado para fazer alguma coisa, para lutar, fugir, como a gente falou, né? Mas a questão é que nem todos os perigos que a gente enfrenta, eles são tão visíveis, tão físicos, né? Pensa aí, né? No caso físico, talvez imagina que tu tá numa rua de noite caminhando e na rua do lado você escuta uma pessoa gritar, né? Qual é a tua reação? Você, né, os teus músculos ficam enrijecidos, tua respiração começa a ficar ofegante e você fica completamente atento, né, olhando em volta, né, o que está acontecendo, né? Então você está preparado para tomar uma atitude, de fugir, né, se é o caso, ou lutar, enfim, né? Mas como eu disse, nem todo risco é tão visível, é tão palpável, né? E aqui a gente pode dizer assim, a gente pode ter um medo do futuro, por exemplo, né? A gente pode ter um medo da criminalidade, num sentido mais amplo, não um caso específico, mas a gente vive num país que tem uma criminalidade alta, né? Então esse receio, né? Esse medo de sair na rua porque pode me acontecer alguma coisa, né? Outros tipos de medo, né? Receio quanto ao casamento, né? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Tudo mais. Como é que eu resolvo minhas questões? Problema com os filhos, dificuldades de trabalho, talvez algum problema financeiro, outros tipos de relacionamento que são turbulentos. E a verdade é que, da mesma forma que um aspecto físico, um perigo físico, o nosso corpo ele reage diante desses nossos medos, desses nossos temores, dessas nossas ansiedades. Ele reage, né? Também liberando esse cortisol, né? Cortisol, ele é uma coisa boa, mas ele é bom com moderação, né? Porque ele é liberado, deveria ser liberado em casos específicos, onde existe um medo real, né? Mas quando esse mecanismo de defesa do corpo humano ele é acionado repetidamente, ele acaba prejudicando a gente. E prejudicando, por exemplo, o nosso sistema imunológico. A gente fica com as defesas baixas, a gente começa a ficar doente, né? E aumenta também a morte celular. E olha que interessante, aumenta principalmente a morte de neurônios, né? Que são essas células, né, do nosso cérebro, né? Então, olha como começa a ser prejudicial. E o corpo humano, ele tá programado por Deus para ele responder a essas situações de emergência em segundos, né? Então, quando eu estou ansioso e começa esse sentimento de apreensão, nosso corpo começa a responder a um perigo, talvez até essa sensação aumentada de perigo, né? Talvez não é um perigo real, iminente, mas nos vem no coração essa sensação de estar em perigo, né? Então, a nossa mente conclui que existe uma ameaça real que a gente precisa afastar, só que o nosso corpo ele começa a reagir àquilo, mas ele não consegue, vamos dizer assim, não tem nada na nossa frente pela qual a gente deve fugir.
né? Ele não encontra nada, nem nada físico, né? Contra o que a gente precisa lutar, fugir, enfim, né? Então, muitas vezes, nossa ansiedade nos gera paralisia, porque a gente não tem algo tátil, né? Do que se proteger. E só que isso vira uma roda gigante. E em segundos, em minutos, a gente pode ter, né, de um pensamento simples, por exemplo, vamos pensar na Bruna lá, né? A Bruna ela pode ter um medo muito profundo, por exemplo, de não conseguir se sustentar. Ela talvez esteja numa situação difícil financeiramente. Então, quando ela e isso incomoda profundamente ela, né? Dá um temor muito grande para ela. Então, o que pode acontecer? Ela entrar no mercado e começar a ver preços altos, né? De algumas coisas que são essenciais para a vida dela. E aquilo, aquela constatação, simplesmente, se desenvolve em pensamentos de temor, né? Será que eu vou conseguir pagar isso? Será que eu vou conseguir fazer as compras do mês? E se eu ficar devendo? E agora vão pedir minha casa? E agora como é que eu vou cuidar da minha família? Entende? E os pensamentos vão cada vez mais profundos e os temores, e o corpo responde. E o corpo começa a responder isso. E esse ciclo a gente pode chamar de um ataque de pânico, né? E só que isso se desenrola de uma maneira tão rápida que às vezes se tu analisa, tu não consegue nem perceber de onde veio tudo isso, né? Mas tem a ver sempre com a mentalidade. E aqui tem um versículo que eu queria já deixar com vocês nesse sentido, que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em suma, né, que o corpo lide com esses hormônios de cortisol e tudo mais, esteja preparado para as questões que são de fato perigosas, né? Então, a nossa luta, né, o nosso esforço deve ser sempre em deixar as preocupações de amanhã para amanhã, né? Basta cada dia o seu próprio mal, porque isso daí sim, quando a gente lida com as coisas de agora, são questões que a gente realmente precisa estar preparado, né? E a gente não pode fazer nada em relação ao futuro, claro, se planejar, mas a gente não consegue resolver coisas que não chegaram, né? Então tá, como é que a gente então, aqui ó, coloquei duas palavrinhas aqui que eu acabei esquecendo de marcar, mas essa questão da preparação, né, dessa sensação aumentada de perigo. Mas, então, como é que a gente lida de modo bíblico diante desse estado talvez, de desajuste físico, sabe? Quando o corpo começa a sofrer. Como é que a Bíblia fala sobre isso, né? Talvez aqui a principal coisa que a gente precisa ver é que Deus, ele se importa com a nossa saúde, né? Então, eu quero dizer para ti que se você sofre com ansiedade, o seu corpo tem respondido de uma maneira tão intensa a isso, Deus se preocupa, né, com a tua saúde física, né? E é interessante que Deus, a base disso é que Deus, ele nos criou como uma unidade, mas uma parte que é física, né? E uma parte também que é espiritual, né? Uma parte de imaterial, né? A gente pode ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, aquele texto que a maioria aqui de nós conhecemos, né? Então, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó, ó, o material, o físico, do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, esse fôlego que ninguém consegue replicar, que é algo de Deus, né? Que é essa parte imaterial, né? E a verdade é que se nós não damos atenção a uma dessas duas esferas da nossa pessoalidade, ou seja, nossa característica como pessoa, como ser humano, a gente está desconsiderando, então, essa humanidade, está desconsiderando aquilo que Deus criou, né?
E assim como Deus está preocupado em nos levar espiritualmente para perto dele, cuidar das nossas emoções, que a gente se relacione com ele, que a gente seja salvo, né, dos nossos pecados, Deus também, ele quer redimir o nosso corpo. Isso fica muito visível e latente quando a gente vê como Jesus atuava aqui na Terra, quando ele estava aqui na Terra. Por exemplo, ele aqui, ó, ele buscava sempre o alívio físico das pessoas, né? Isso a gente vê os milagres todos tinham a ver com isso, né? As pessoas estavam sofrendo e Cristo, quando estava aqui, ele fez diversos milagres. Por quê? Porque a morte e o sofrimento físico, eles advêm do pecado, né? E não é algo do homem que Deus criou. Então, Deus quer nos redimir disso, desse sofrimento físico. Mas ele também quer nos redimir dessa aflição de alma, dessa aflição do ser humano, né? E é interessante que Deus sempre aponta que nossa redenção está associada à nossa união com Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus sim está preocupado com o que nós sofremos, com o que nós passamos no corpo. Diante disso, a questão é que, mesmo num contexto, principalmente, vamos dizer assim, num contexto não cristão, né? Às vezes, essa questão do bem-estar é o centro da vida, né? Então, tudo eu faço para estar bem comigo mesmo, estar bem com a minha saúde. Então, Deus sim se importa com isso, mas não é só isso, né? Então, como é que eu devo lidar com com as soluções do mundo, né? Com as soluções do mundo, eu digo, com as soluções que não advêm da Bíblia diretamente, né? Sim, Deus criou o mundo e todas as áreas do conhecimento são de Deus, né? Então, tanto a psiquiatria, a psicologia, elas estudam aquilo que Deus criou, né? E diante disso, eu quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre esses tratamentos, né? Que a psiquiatria, que a psicologia normalmente usam para lidar com esse nosso sofrimento físico e que é chamado então de transtornos mentais, né? Dessa angústia que nós sentimos. Então, essas áreas do conhecimento têm buscam soluções para isso, para que a gente possa viver bem, né? Mas eles ignoram essa outra parte, né? De que Deus, sim, ele quer tratar o nosso coração também, né? Vamos ver aqui, por exemplo, existem normalmente dois tratamentos principais aqui, né? Você deve saber, talvez até melhor do que eu sobre isso, mas normalmente quando se fala em tratamento contra a ansiedade, né? Que é o tema que a gente não está falando, se fala de medicamentos, né? E de ansiolíticos, né? Vamos dizer assim, e também de terapias, né? Terapias psicológicas, né? Terapias. Então, como é que a gente avalia isso diante da palavra de Deus? Será que nós devemos fazer terapia? Será que nós devemos tomar remédios, né? Começando ali pela questão dos medicamentos, tá? Os medicamentos, eles são, na verdade, só os psiquiatras podem indicar medicamentos, né? O psicólogo não pode, não faz parte da sua incumbência aí. Mas o medicamento, eles são bons. Para quê? Para amenizar esses efeitos somáticos, ou seja, esses efeitos que a ansiedade gera no nosso corpo, né? Então, sim, talvez existem momentos onde o medicamento, né, vai ser usado para controlar, né, essa questão de fazer um ajuste fino na nossa química do nosso corpo, justamente para amenizar esses efeitos nocivos ao nosso corpo, né?
Mas existe uma questão aqui, né, que embora, né, aliviar o corpo, o sofrimento do corpo, seja algo que Deus quer para nós, né, buscar o simples alívio, sem uma visão do projeto de transformação que Deus tem para nós, em meio ao sofrimento, ele fica aquém, então, do desígnio de Deus para o bem-estar do homem. Não sei se vocês entendem isso, né? Então, se eu busco simplesmente estar bem e desconsidero tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida em relação aos sofrimentos que talvez eu esteja passando, eu não tô, isso não é tudo que Deus quer fazer em mim. Deus quer lhe dar, transformar o meu coração e quer me dar essa redenção do corpo também. São as duas coisas que devem andar juntas, né? A gente pode ficar contente, né, quando um remédio talvez nos alivia os sintomas, mas ao mesmo tempo a gente deve buscar desenvolver o fruto do Espírito, né? Que é a perseverança no meio do sofrimento, uma confiança no amor de Deus, no amor do nosso Pai, né? Uma esperança mais firme, né? Uma convicção mais certeira nesse sentido, amor, gratidão. Tem um cara um médico, que ele trabalha nessa área de aconselhamento bíblico, ele é cristão, então ele fala bastante sobre isso, né? Então, se você quer ler, até posso depois passar algumas indicações de leitura sobre essa questão, né? Então você pode ler esse autor, que é Michael Emlet, é o nome dele. Ou seja, esses dois caminhos do alívio do sofrimento, né, e o desenvolvimento do caráter de Deus em meio ao sofrimento, eles não podem andar separados. Deus, ele não quer simplesmente que a gente sofre, né, sofra e tem um caráter de acordo com o que Deus quer, né, com o que ele quer, mas o fim de tudo isso é que nós sejamos parecidos com Deus e possamos voltar, né, está nesse processo de voltar a ser aquilo que Deus planejou lá na criação do mundo, onde o homem, com certeza, não andava ansioso por nada, né? Uma outra forma aqui de tratamento, além desses de medicamentos, né, são as terapias, né? E tem uma terapia que talvez hoje uma das mais populares, pensando em ansiedade, né? Que é a terapia cognitiva comportamental, né? Vocês devem já ter ouvido falar sobre isso. E nada mais é do que tratar essas ansiedades, não simplesmente uma questão física, mas entender que todas as nossas ações, né, todo o nosso modo de vida tem a ver com as verdades, com a nossa visão de mundo, com as verdades que estão implantadas na nossa mente, a nossa visão de mundo, que fazem a gente agir de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, né, os conhecidos TOCs, né, que são transtornos de ansiedade, né? Por que a gente vive isso, né? Por que a gente tem, às vezes, essas reações, esses medos, que acabam dirigindo um pouco nossas ações, né? A gente faz isso, não, por ali, essa estrada eu não pego, né? Quando tem mais de 10 pessoas, eu não consigo estar junto, né? Tudo isso tem a ver com como a gente enxerga o mundo, né? E é isso que essa terapia, em sentido bem superficial, fala, né? Então, é cognitiva comportamental, né? Que é nosso modo de pensar define como nós agimos. Então, o objetivo desse tipo de terapia é corrigir uma visão distorcida que a pessoa tem de si mesmo, do outro ou do mundo, né? Do contexto em que ele está, né? Por exemplo, né, essa questão do perigo, né? Às vezes a gente tem uma visão exagerada de perigo, né? Que não, o perigo não realmente não
ele é presente, mas ele não é tão grave quanto a gente faz dele, né? E colocar na nossa mente, então, pensamentos que sejam verdadeiros. E corrigir pensamentos que são distorcidos. É interessante pensar porque a Bíblia aponta para isso. Ela fala que exatamente isso, que o nosso modo de agir tem a ver com aquilo que está na nossa mente. Né? Lá em o livro de Tiago fala, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, né? Então, de onde vem o pecado? De onde vêm nossas reações? Vem do nosso coração que é enganoso. Então, olha só que interessante, né? A psicologia, a psiquiatria constatando, né, através de observação do comportamento humano, aquilo que Deus já estava falando na Bíblia. Né? O problema, um cuidado que a gente tem que ter é que, de modo geral, os estudos em psicologia, psiquiatria, eles não consideram Deus, né? Não consideram Deus. E até um tempo atrás, vou falar um pouquinho disso depois, o crer em Deus era considerado algo, um transtorno mental. Ser religioso era considerado um transtorno mental, né? Hoje já não se pensa mais dessa forma. Mas, de qualquer forma, não se pensa essas soluções com uma ótica divina. Não se pensa isso considerando Deus criador de todas as coisas. Então, quando a gente fala em corrigir visão distorcida de si mesmo, que visão é essa? O que significa estar distorcido, você entende? Se nós não temos o conceito de Cristo, da verdade, Deus soberano sobre todas as coisas, o que seria, então, uma visão não distorcida? Né? Pensamentos que não são verdadeiros. Então, o que é um pensamento verdadeiro? Né? Então, é interessante que essas terapias, eles talvez eles tenham uma metodologia correta, mas eles não têm a fundamentação correta para te dar uma resposta que vá totalmente de encontro àquilo que o Senhor quer. Ele não considera, por exemplo, o pecado, que destrói a nossa imagem, a imagem de Deus que tem em nós, né? Que nos leva a essa prisão de cometer o pecado, né? E a gente não pode escapar disso, nós somos escravos do pecado. Então, esses conceitos não estão aí, né? Então, precisamos sempre cuidar dessas questões, né? Então, que tipo de objetivo, essa é a pergunta, né? Que tipo de objetivo temos ao propor a mudança no nosso modo de pensar? E só ler um versículo aqui, que talvez é conhecido de vocês, né? Que como Deus já fala dessa questão de transformação de mente, né? E diz assim, Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme como? Pela renovação da mente. E olha só, esse é o objetivo. E esse é o objetivo que o mundo não tem, né? Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aí que nossa mente deve chegar, né? Eu falei antes, né, que a psicologia, né, tratava até as questões religiosas como doença mental, né? Isso estava lá escrito nesses diagnósticos, né, de transtorno mental, até a revisão número 3. Dizia que toda expressão religiosa era um caso de doença mental, né? Por crer naquilo que talvez não seja natural, não seja físico, né? Que não se possa constatar, né? É interessante, né? Mas agora já existem diversas pesquisas na área da psicologia revelando o auxílio da religião, né? De uma espiritualidade no combate contra, por exemplo, a ansiedade, né?
E eu li estudos aqui justamente sobre isso, e é bem interessante de ver, né? Essa questão, como agora se percebe como um pensamento religioso, principalmente aí a questão da religião cristã, né? Da qual também esse estudo que eu li se baseava principalmente, né? Que a religião, ela dá um sentido para a vida, né? Então a gente tem um norte, né? Ele nos dá um modo de expressão emocional, uma resolução de como nós resolvemos conflitos, né? Pessoais ou na situação, nos dá esperanças, né? Então tudo isso nos ajuda a ter uma saúde mental, vamos dizer assim, né? Tem um cara, um psiquiatra, psicólogo, desculpa, que viveu no século passado, até 1960, parece que ele faleceu. Ele dizia assim, né? Que ele se sentia seguro em afirmar que a saúde mental é facilitada por uma orientação religiosa, né? Intrínseca, né? Daí aqui eu quero descrever alguma coisa aqui para vocês, uma, uma, um estudo que é feito aqui na área de psicologia e religião. Mas antes disso, só complementar o que eu estava falando ali sobre os tratamentos, né? Eu quero deixar essa frase com vocês, né? A gente não deve dar às terapias e aos medicamentos um caráter salvífico e redentivo, né? Que só pode ser atribuído a Cristo e mediante o Evangelho. Ou seja, essas terapias, elas podem ter um processo que seja coerente, mas as conclusões corretas e de onde nós devemos apontar, em que devemos pensar, né? E só vem da palavra de Deus. Só vem da palavra de Deus, né? Porque a verdade está ali, né? Até o homem que não é cristão, ele pode chegar a algumas conclusões corretas, né? Mas o nosso cuidado tem que ser sempre se balizar na palavra de Deus. Porque se vai contra a palavra de Deus, a gente pode dizer assim, essa não é a verdade, né? Então devemos ter esse cuidado sempre. Quando vamos buscar talvez um tratamento psicológico, né? Uma terapia, tomar um medicamento, como a gente falou, né? De cuidar que, olha, o alívio físico é bom, Deus quer que nós tenhamos alívio, né, no nosso sofrimento, mas devemos entender que Deus tem algo a fazer no nosso coração também, nesse processo, né? Beleza. E aqui eu li então um artigo, né? Falando sobre isso, sobre como a psicologia hoje vê a religião e esse auxílio da religião, né? No nosso bem-estar mental, né? E ele afirma, ele dá essa classificação de uma religiosidade extrínseca e uma religiosidade intrínseca, né? Esse Gordon, né? Esse psicólogo que eu comentei, Allport, ele fala, então, que uma religião extrínseca é uma religião que é como se fosse uma parte da nossa vida, né? Então, eu uso a religião, eu uso ela para conseguir proveito nas outras áreas da minha vida, né? Então, na área financeira, eu busco a Deus porque eu preciso de um retorno financeiro, eu busco a Deus porque eu quero, talvez, sanar aqui uma talvez que eu entendo que eu preciso fazer uma boa ação, né? Então eu silencio minha consciência com base na religião, né? Então ela me ajuda, eu uso a religião para resolver a minha vida em volta, né? E esse é um modelo extrínseco. O modelo intrínseco, esse psicólogo fala, ele fala que é uma religião onde tudo está conectado a ela, onde ela dá sentido a todas as outras áreas da nossa vida. Então eu vejo meu trabalho com base
nos meus conceitos religiosos, nas minhas esperanças, na minha fé, naquilo, no meu conceito de onde vem o homem, né? Então ele entende que esse modelo intrínseco de espiritualidade, ela é muito útil no nosso bem-estar mental, né? Olha que interessante, pessoas que não conhecem a Deus. E foi feito um estudo, né, com uma pesquisa, né, com pessoas que sofriam de doenças do coração, né? Então eles fizeram todo um processo de pesquisa aí, e eles entenderam, né, que os hábitos cristãos, os hábitos que nós temos, eles são muito úteis, né, para que a gente tenha uma vida com menos ansiedade, né? Eles citam algumas coisas aqui, por exemplo, né, a ideia de um dia semanal de descanso, que é algo que a Bíblia coloca para nós, né? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos descansar. É um padrão bíblico, né? E isso faz com que o nosso corpo e a nossa mente tenha espaço para descansar, para se restaurar, né? Então é um tempo onde nós adoramos a Deus, temos comunhão com família, relacionamentos, né, com outros irmãos em Cristo, né? E outra coisa que nessa pesquisa foi levantada e foi constatado é que existem muitas outras doenças também que são relacionadas ao nosso estilo de vida contemporâneo, né? Por exemplo, o próprio estresse, né? A dependência de substâncias químicas, uma alimentação excessiva, um comportamento sexual depravado, desvirtuado, né? Todas essas questões têm a ver com a nossa contemporaneidade, né? E é interessante que ele diz, esse estudo diz assim que elas são vistas, esses hábitos, né? Que geram essas doenças, são vistos como violações das leis e práticas espirituais, né? Por quê? Porque a Bíblia, principalmente aqui, ela prescreve, por exemplo, uma moderação, né, no nosso comportamento alimentar, nos põe regras quanto ao nosso comportamento, com nossa vida sexual, por exemplo, né? Nos adverte a não beber com excesso, né? Cuidar a nossa lida com o dinheiro e poder, né? Que ele não seja o nosso Deus, né? Cuidar com essa cultura de competição, cuidar com as nossas emoções negativas, como raiva, ressentimento, né, essa hostilidade. E fala aqui também que a religião ela luta contra um narcisismo e um egocentrismo, né? Essa falta de amor ao próximo, né? Enfim, nossos hábitos cristãos, o modo como a gente vive, ele nos traz um refrigério da alma, né? Existe um apelo na Bíblia quanto a uma vida de moderação. E isso implica diretamente na nossa saúde, né? É interessante, né? Ele fala aqui também por exemplo, como a Bíblia nos instrui e nos leva a aprender a receber, a dar e a receber amor, né? Diariamente. De a gente ver, de a gente orar, por exemplo, né? O hábito da oração já é constatado, né? Que é muito sadio para a nossa saúde, né? Eu estou falando aqui de uma visão de mundo, tá? Não estou nem falando de uma visão, de uma ótica interna nossa como cristãos, né? Então, como a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, aquilo, né? Entender isso como verdade, né? É interessante que nesse estudo que eles fizeram, os pacientes, né, nesse tratamento de coração, a oração foi a coisa que eles acharam de maior valor na recuperação da sua saúde. Olha que profundo isso, né? Outras coisas, o desenvolvimento de humildade, paciência, né? Como a gente é impaciente, né?
por exemplo, também, e a última coisa que ele colocou aqui é que a palavra de Deus, né, ela nos proíbe, né, ou nos incentiva a deixar de brincar de ser Deus, né? Aprender e deixar de controlar os ambientes e aceitar nossas limitações pessoais, né? Enfim, o fato é que, sim, eu não quero nem dizer não façam terapia, não tomem remédio, mas ao mesmo tempo entendendo que a palavra de Deus sempre tem a última fala, lugar de fala, né? E Deus, ele quer desenvolver algo no nosso coração e quer transformar o nosso corpo também. E eu quero ler uma história, só para a gente ir finalizando. Eu quero ler uma história com vocês, não sei se vocês têm Bíblia na mão, eu não vou projetar aqui, mas eu quero ler uma história com vocês que está lá em Marcos, capítulo 9. Que eu quero que sirva de encorajamento para a gente. Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 24. Marcos 9, 14 ao 24. Botei errado ali, Marcos 9, 14 a 24. Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, que essa seja a nossa atitude frente à nossa ansiedade. Imagina uma situação dessa, um medo, um temor desse pai diante dessa situação com o filho, e ele vê Jesus como a única saída. Ele fala assim: eu sei que tu pode fazer. E Jesus disse: pode? Eu posso? Tudo é possível aquele que crê. E olha só a resposta dele, né? Senhor, eu creio, mas por favor me ajuda na minha falta de fé. E a verdade é que talvez eu e tu, nós cremos no Senhor, sabemos quem é poderoso para transformar nossa vida. Mas a cada dia precisamos crescer nessa fé para que tenhamos esses hábitos que são reconhecidos pelo mundo, né? E que são normais, talvez para o filho de Deus, para os filhos de Deus, né? Que são já tão conhecidos por nós. E tenhamos fé de praticar isso e saber que uma vida centrada em Jesus é o maior remédio para nossa ansiedade. Esse é o maior remédio. E tem esse versículo, e terminando aqui, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim:
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Creio que essas três coisas, elas resumem a nossa atitude frente à vida. E quando nós temos esses três alicerces na nossa vida, nós vamos ter uma boa saúde mental. Primeiro é a fé, que a gente vem conversando desde então. Crer que Deus é o Deus soberano do mundo. Ele rege o mundo com bondade, ele é bom. E ele sabe o que nós passamos. Ele cuida de nós. Então, quando nós pensamos nisso, a gente pode relaxar. Não precisamos andar ansiosos. Segundo, a esperança. Talvez tudo isso, esse medo do futuro, a gente pode depositar nos pés de Jesus, porque a gente tem uma esperança. Uma esperança de que um dia ele vai redimir o nosso corpo. Um dia, assim como Jesus ressuscitou com um corpo totalmente transformado, nós vamos ter um corpo transformado, que não está mais sujeito ao pecado, que não está mais sujeito à tristeza, não está mais sujeito ao choro, à ansiedade, à preocupação com o futuro, onde não vai ter mais morte. Essa é a nossa esperança. E a esperança nos faz passar pelas dificuldades dessa vida com um novo olhar, dizendo isso aqui é temporário. Isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o meu destino eterno. Isso aqui é temporário. Então, a esperança. E o terceiro que eu quero salientar aqui é o amor. O amor. Primeiro, o amor a Deus, entendendo que nós não somos o centro da nossa própria vida. Deus é o centro da nossa vida, a quem nós devotamos toda a nossa vida. Nossa vida é dele. E ele faz o que quer com a nossa vida. Então, esse meu amor por Deus. E também o meu amor pelo próximo. Porque quando nós amamos o próximo, nós nos interessamos por aqueles que estão sofrendo, aqueles que passam por dificuldades, quando nós nos importamos com eles, oramos por eles, agimos em prol deles. Gente, a verdade é que nossos problemas começam a ficar tão pequenos. E a gente começa a ver o mundo com outra ótica, a ótica de Cristo, né? Aquele que não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, tomou forma de homem, e sendo encontrado em forma humana, se fez servo e se humilhou, né? E foi obediente até a morte, e morte de cruz, fala lá em Filipenses. Imagina, nossa ansiedade é que nós nos apegamos a coisas que talvez nós não controlamos. E é o nosso medo de perder. É o nosso medo de que as coisas não saiam do jeito que nós gostaríamos. E o Senhor Deus, aquele que tinha tudo, que podia se apegar porque ele era o próprio Deus, ele não precisava fazer o que ele fez. Mas ele não considerou que o ser igual a Deus. Se a gente tem algo a perder, né? Deus tinha muito mais. Deus tinha muito mais quando ele fez isso. Ele perdeu a sua, né? Ele não deixou de ser Deus, logicamente, mas ele se limitou, ele se tornou um bebezinho, nasceu numa manjedoura, teve que passar por todo esse mundo, né? E a gente vê aqui até quando, né? Jesus fala nessa história, até quando tem que ficar com vocês? Até quando tem que aguentar essa situação? Mas Jesus aguentou essa situação de ser homem, porque ele tinha uma esperança. Ele tinha amor por cada um de nós. Então, guardem essas palavras. Guardem essas palavras. Fé, esperança e amor. Porém, o maior deles é o amor. Porque a fé e a esperança um dia não vai ser mais necessário. Porque um dia vamos estar com Deus em corpos totalmente transformados. E o objeto da nossa fé, o objeto da nossa esperança vão estar concretizados diante de nós. E não vai ter mais nada a temer. E aí é paz eterna, vida eterna. Amém? Que essa seja a nossa
posição, eu sei que teria muito mais coisa para falar, e até me passei aqui já no horário, imagino. Mas eu queria que essas coisas ficassem no coração de vocês.